A fome entre crianças e adolescentes caiu quase 30% no Brasil em apenas um ano. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostram que o país passou de cerca de 2.500.000 crianças e adolescentes em insegurança alimentar grave em 2023 para 1.800.000 em 2024. O resultado é o menor da série histórica iniciada em 2004. O acompanhamento nutricional também aumentou. O número de crianças com peso e altura monitorados na rede pública passou de 6.200.000 em 2022 para quase 8 milhões em 2025. No mesmo período, houve queda nos índices de magreza acentuada e obesidade entre menores de 5 anos. Os dados também indicam que crianças que frequentam escola têm mais acesso à alimentação adequada. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o MDS, a redução está ligada a políticas que ampliam renda, alimentação e acompanhamento nutricional, como o Plano Brasil Sem Fome. Entre as iniciativas está o benefício Primeira Infância do Bolsa Família, que paga desde março de 2023 R$ 150 mensais a famílias de cerca de 9 milhões de crianças de 0 a 6 anos. Há também um pagamento adicional de R$ 50 por criança e adolescente de 7 a 18 anos, alcançando 15 milhões de beneficiários nessa faixa etária. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Famílias que participam do Minha Casa Minha Vida já contam com novos limites de renda bruta. A mudança foi publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira, por meio de portaria do Ministério das Cidades, e atualiza os limites para acesso ao programa em áreas urbanas e rurais. Para residentes em áreas urbanas, a faixa 1 passa a atender famílias com renda bruta de até R$ 3.200 por mês. A faixa 2 vai até R$ 5.000 e a faixa 3 chega a R$ 9.600. Já a faixa 4, criada em 2025 para atender famílias de classe média, teve o teto ampliado para R$ 13.000 mensais. O programa também passa a atender moradores de áreas rurais com renda bruta familiar anual de até R$ 162.500. Com a atualização, famílias que antes estavam em faixas mais altas passam a pagar juros menores no financiamento. Para o Ministério das Cidades, a expectativa é de que mais de 87.500 famílias sejam beneficiadas com a redução das taxas. Também houve aumento no valor máximo dos imóveis, até cerca de R$ 400.000 na faixa 3 e até R$ 600.000 na faixa 4. Da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, apresentou medidas para combater golpes e agilizar a análise de benefícios durante a reunião do Conselho Nacional de Previdência Social, realizada nesta terça-feira, 31 de março. Entre as ações está o projeto Proteja INSS, que busca evitar o uso indevido do nome da instituição em redes sociais e propagandas enganosas. A proposta prevê a criação de canais para denúncias, análise de irregularidades e adoção de medidas administrativas, comunicacionais e jurídicas. A iniciativa foi discutida no encontro do Conselho, que reúne representantes do setor para tratar de políticas previdenciárias. Na reunião também foram apresentadas mudanças na análise de benefícios por incapacidade temporária. Os pedidos agora são avaliados em cerca de 10 dias pelo sistema AtesteMed, com prazo máximo ampliado para até 90 dias. Para solicitar, é preciso informar documentos pessoais, dados médicos e a descrição dos sintomas pelo aplicativo Meu INSS ou nas agências da Previdência Social por meio de formulário específico. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Sobe a taxa média de juros cobrada pelos bancos. É o que mostram as estatísticas monetárias e de crédito divulgadas pelo Banco Central. De acordo com o levantamento, a taxa média das concessões de crédito livre para pessoas físicas apresentou alta de 1 ponto percentual em fevereiro. No ano, o aumento é de 5,4 pontos percentuais e chega a 62%. No segundo mês de 2026, o que mais pesou foi a taxa do cartão de crédito rotativo, que teve alta de 11,4 pontos e atingiu quase 436% no ano. Essa é a modalidade de crédito considerada uma das mais caras do mercado. E apesar da limitação da cobrança de juros do rotativo, que passou a valer em janeiro de 2024, essa taxa permanece variando sem queda expressiva. É que essa limitação não afeta a taxa de juros firmada no momento da contratação do crédito. O rotativo dura 30 dias e é quando o consumidor não paga o valor integral da fatura do cartão. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Top Serrana, o portal que conecta você com música, jornalismo, cultura e comunidade. Conteúdo, participação e alto astral. Todos os dias. Uma rede formada a partir de relacionamentos e parcerias. Top Serrana, sua casa na internet. O Ministério do Trabalho e Emprego divulgou na tarde desta terça-feira os resultados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o novo CAGED, referentes ao mês de fevereiro. O saldo de empregos com carteira assinada do mês foi de 255.321 novos postos de trabalho, resultante de 2.381.767 contratações e 2.126.446 demissões. O levantamento foi transmitido na voz do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, a partir das 14h30 no canal do YouTube do MTE. Segundo o Ministério, já foram criados 370.339 postos formais de trabalho em 2026, elevando o estoque de vínculos seletistas para mais de 48,8 milhões. Nos últimos 12 meses, o saldo foi de 1.047.024 empregos. O resultado do mês foi inferior ao de fevereiro de 2025, quando o novo CAGED apresentou saldo de 431.995 postos formais de trabalho. O ministro Luiz Marinho salientou que um resultado para fevereiro de 2026 menor do que o do mesmo período do ano passado já era esperado pelo MTE, uma vez que o mês teve mais dias úteis no ano anterior e o carnaval foi antecipado no ano corrente. Alguém perguntou mês passado o que a gente esperava para fevereiro. É que esperava um número menor do que foi o ano passado, fevereiro, porque o ano passado teve mais dias úteis de fevereiro que teria esse ano. Lembra que o ano passado março foi relativamente baixo. E a razão de março do ano passado ter sido baixo é porque o carnaval foi em março, portanto, os dias úteis de carnaval se antecipou para fevereiro. Então, acho que essa é a análise que fazemos do ano passado. Contudo, o ministro chamou atenção para o que chamou de uma soma de complicadores, ao se referir ao cenário de juros altos e do conflito no Oriente Médio, o que, segundo ele, tem impacto direto na capacidade de geração de empregos e na velocidade de movimentação da economia. Nós temos uma guerra em curso, criando muito transtorno para o mundo inteiro. No Brasil também, né? E os juros altos, né, também. Então essa soma ele é um complicador no sentido de investimentos e a velocidade da geração de emprego, a velocidade que a economia vai andar. O que tem de positivo é que esses números são positivos. Os 5 grandes agrupamentos da atividade econômica registraram saldo positivo. Serviços liderou, com 177.953 postos, seguido por indústria, com 32.027 postos, construção civil, com 31.099 postos, agropecuária, 8.123 postos e comércio, com 6.127 postos. Dentre as 27 unidades federativas, 24 apresentaram saldos positivos, com destaque para São Paulo, com 95.896 postos, Rio Grande do Sul com 24.392 postos e Minas Gerais com 22.874 postos. Alagoas, Rio Grande do Norte e Paraíba tiveram desempenhos negativos. O saldo foi positivo tanto para homens, que ocuparam 100.257 postos, quanto para mulheres, que ocuparam 155.064 postos. A maior parte das vagas, 163.056 postos, o equivalente a 63,9% do total gerado no mês, se concentra
concentrou nos jovens de até 24 anos. O salário médio de admissão foi de R$ 2.346,97 no mês, o que representa uma queda de 2,3% em relação a janeiro. Contudo, o valor indica um aumento de 2,75% frente a fevereiro de 2025, indicando aumento real ao longo do ano. Com informações do Ministério do Trabalho e Emprego, reportagem Henrique Fregonassi. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou mais um medicamento para o tratamento do câncer de pulmão. O Olizu é indicado para pacientes adultos com câncer de pulmão de pequenas células em estágio avançado. Esse tipo de câncer se caracteriza por células que se multiplicam de maneira descontrolada, formando tumores. A doença se desenvolve mais rápido e tem uma tendência maior a se espalhar para outras partes do corpo. Esse câncer é grave, mas as chances de cura são grandes se o diagnóstico for precoce. O tabagismo é a principal causa do câncer de pulmão de pequenas células, responsável por cerca de 80% dos casos. O Olizu é um anticorpo monoclonal que ajuda o sistema imunológico a reconhecer e atacar as células cancerígenas. O tratamento associado à quimioterapia apresentou melhora na sobrevida global dos pacientes e amplia opções terapêuticas. Da agência Rádio Gov em Brasília, Daniele Popov. Instituto Butantan vai desenvolver medicamento contra o câncer. O remédio será fabricado em parceria com uma farmacêutica norte-americana e oferecido a pacientes do Sistema Único de Saúde. A nova terapia estimula o sistema imunológico para identificar e combater células cancerígenas. Chamado de pembrolizumab, o medicamento é uma alternativa de tratamento menos tóxica do que a quimioterapia. O remédio já é comprado pelo Ministério da Saúde e utilizado no SUS para pacientes com melanoma metastático, que é um tipo de câncer de pele mais agressivo e que pode se espalhar para outros órgãos. Segundo o governo, cerca de 1.700 pessoas são atendidas anualmente e o custo fica em torno de 400 milhões de reais. Mas será avaliada a inclusão desse tratamento para casos de câncer de colo de útero, esôfago, mama triplo negativo e pulmão. Da Rádio 2, Fabíola Altran. Choperia e restaurante Chapa Quente. Mais que um lugar para comer, um espaço para viver bons momentos. Na praça de alimentação do Friburgo Shopping, de segunda a segunda, o sabor ganha destaque. Petiscos preparados com carinho, pratos à la carte feitos na hora, comida quilo com qualidade e o chopp sempre gelado. Entrega em domicílio e atendimento para empresas. WhatsApp 229 9820 5534. Chapa Quente. Tradição, sabor e convivência à mesa. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou novas atualizações na divisão territorial do país, com mudanças importantes nos limites de municípios brasileiros. Entre 1º de maio de 2024 e 30 de abril de 2025, 784 municípios tiveram seus limites revisados. Os estados com maior número de alterações foram Paraná, com 399 municípios, seguido de São Paulo, com 173, Amazonas, com 62 e Piauí, com 53. As mudanças são resultado de leis estaduais, decisões judiciais e atualizações cartográficas feitas com tecnologias cada vez mais precisas. O levantamento também mostra que o Brasil passou a ter 10.751 distritos, com a criação de 12 novas unidades em diferentes estados. Já o número de subdistritos chegou a 646, com destaque para um novo registro em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Além disso, 3 municípios tiveram alterações nos nomes. Em Roraima, São Luís agora se chama São Luís do Anauá. No Rio Grande do Norte, Açu passou a ser Açu, com 2 S's, e Areis foi atualizado para Areis com Z no final. Apesar dessas mudanças, o país segue com 5.579 municípios, além do Distrito Federal. Segundo o especialista em orçamento público, César Lima, esse tipo de atualização é um reflexo do avanço tecnológico na cartografia e tem impacto direto na gestão municipal. Hoje nós temos aí maneiras e programas muito mais precisos, em relação
as divisões territoriais no Brasil. E isso daí, claro, tem essa importância, né, para o cálculo territorial e cálculo que vai ter o seu eco também lá nos cofres municipais, né? E também para que o próprio município possa fazer o seu planejamento de políticas públicas, né? Uma vez que uma atualização diária pode, inclusive, resultar no aumento da sua população. De acordo com o IBGE, essas revisões são fundamentais para garantir mais precisão nos dados territoriais e ajudar estados e municípios no planejamento e na distribuição de recursos. A área total do Brasil, segundo o levantamento mais recente, é de cerca de 8.509.000 km². Reportagem Marquesan Araújo. O Índice Geral de Preços Mercado, IGPM, apurado pela Fundação Getúlio Vargas, registrou alta de 0,52% em março, após ter registrado queda de 0,73% em fevereiro. Significa que, de acordo com as apurações da FGV, a média dos preços de produtos e serviços no país encareceu no terceiro mês do ano. O IGPM é um indicador usado para reajustar contratos, incluindo os contratos de aluguel, e é por isso que ele é conhecido como inflação do aluguel, apesar de monitorar os preços de produtos e serviços e não apenas os preços de moradia. O IGPM é composto por 3 subíndices: o que mede os preços ao produtor, que é o de maior peso, o que monitora os preços cobrados do consumidor com peso intermediário, e o índice que considera produtos e serviços da construção civil, que é o que pesa menos na composição final. Os preços são apurados sempre entre os dias 21 do mês anterior e 20 do mês de referência. Em março, os 3 subíndices registraram alta. A taxa do índice de preços ao produtor amplo subiu 0,61% e o Índice Nacional de Custo da Construção, o INCC, subiu 0,36%. Já o índice de preços ao consumidor registrou taxa de 0,30%. Com os resultados de março, o IGPM passa a acumular alta de 0,19% no ano, mas ainda registra deflação de 1,83% em 12 meses. Da Rádio 2, Milena Abreu. Prestadores de serviços de telecomunicações podem negociar dívidas de pequeno valor com a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, até 30 de abril. A medida permite pagamento com desconto e parcelamento para pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte. Podem entrar na negociação débitos inscritos em dívida ativa no sistema AGU de inteligência jurídica até 1º de novembro de 2024. O valor máximo é de R$ 91.080, correspondente a 60 salários mínimos na data de publicação do edital. Segundo a AGU, é possível quitar à vista com desconto de 50% ou parcelar em até 60 meses com abatimentos menores conforme o prazo. A adesão deve ser feita pelo portal Resolve Dívidas AGU. A regra vale para dívidas tributárias e não tributárias, como multas e taxas. Não entram no programa débitos já parcelados, negociados anteriormente ou com exigibilidade suspensa por decisão judicial. Para saber mais, acesse gov.br/AGU. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025.